Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do TikTok. Boa noite, pessoal do YouTube. Como está o meu áudio, pessoal, aí? Como que tá o áudio para vocês aí do TikTok? Como que tá o áudio para vocês aí do YouTube? Vão me dando retorno pra gente poder começar. Vamos aguardar o pessoal ali do YouTube entrar também, tá, gente? Eu tô com quem quiser assistir através do YouTube também pode assistir, porque lá eu vou compartilhar minha tela, tá? Então aqui no celular, aqui no TikTok, eu não vou ter como compartilhar a tela com vocês. E também não estou com o microfone, tá? Então, se vocês quiserem me acompanhar lá no YouTube. Tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do YouTube. Como é que vocês estão? Boa noite, pessoal. Vão chegando, vão se chegando. Esperar mais um minutinho, tá? O pessoal ir entrando. Tá tudo certo com o áudio? Perfeito. Boa noite, pessoal. Daniel Carvalho, tudo bem? Daniel, acho que você é o primeiro aqui no YouTube que entrou. Como que tá o meu áudio aí pra você, tá bom? Tá melhor que na última vez? Ainda tô ainda em manutenção em relação a isso. Mas aos poucos a gente vai, né? A gente vai ajeitando tudo. Boa noite, pessoal. Bom, pessoal aqui do TikTok que já tá entrando aqui, tá? Hoje, como vocês viram nos meus stories ali, a live de hoje normalmente é aberta a perguntas somente, mas hoje eu trouxe um tema específico e no finalzinho, se der tudo certo, eu vou abrir para perguntas aqui no YouTube e se der tempo também no TikTok, tá? Então, a live de hoje, ela vai ser sobre o último post que teve no Instagram, no TikTok, onde eu mencionei os tipos de espíritos que eu já vi ou atendi fora do corpo em projeção astral. Então teve muita repercussão, muitas dúvidas e eu decidi trazer isso como um tema para explicar cada um deles e mais uns dois eu coloquei também ali que eu achei interessante de passar para vocês. Boa noite, pessoal do YouTube, Marlene, boa noite, Geraldo, Daniel, boa noite. Pessoal do TikTok aí, quem quiser ver os slides aí, acompanhar, vai lá no YouTube, o link tá na minha bio, tá? É Projeção da Consciência, o nome do meu canal lá no YouTube. Então deixa eu pegar aqui a minha tela para nós começar. Tá, galerinha? Vamos compartilhar a tela aqui. Dessa vez vai ser certo, hein, pessoal do YouTube? Dessa vez vai ser tela cheia. Aos poucos a gente vai, né? Deixa eu colocar aqui. Agora sim, hein? Agora tá tudo certo, né? Pessoal do YouTube, agora a tela tá cheia, o áudio tá um pouco melhor, né? Aos pouquinhos a gente vai se ajeitando, vai se acertando. Pessoal do YouTube, já clica em curtir aí, já curte a live, já compartilha com alguém que queira ver sobre esse assunto. Vamos ajudar no engajamento aí, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou dar início, então, é 8h05 agora, tá? Então, hoje o tema da live
são os tipos de espíritos que eu já vi ou atendi fora do corpo, em projeção astral consciente, certo? Então, o pessoal que tá chegando agora, tá? Se der tudo certo, eu vou abrir para perguntas no final. Então, quem quiser fazer perguntas, eu vou abrir no final para vocês, certo? Se eu conseguir, né? Responder todo mundo, vou fazer o possível. Mas, quem quiser fazer pergunta, fica aí. Nós vamos tentaremos. Então, vamos lá. Nessas minhas saídas do corpo, gente, essas projeções astrais, né? Quem faz, né? Quem tem projeções astrais conscientes de forma espontânea, né? Vai normalmente pro astral para fazer amparos. E no meu caso, muitas projeções são apenas explorar, né, o desconhecido, mas muitas são direcionadas, né? Muitas projeções que eu faço e que muitos fazem, quando a gente sai do corpo, a gente já é levado para um determinado lugar específico para fazer um determinado amparo. Às vezes, não necessariamente amparar alguém, mas mostrar algo, explicarem algo pra gente. Eles levam a gente pra gente ver, pra gente ter a consciência que aquilo pode acontecer, que aquilo acontece, né? Então, às vezes o atendimento ele é dentro do próprio quarto da gente, na primeira dimensão astral, na crosta. Então, muitos dos meus atendimentos ocorrem dentro do meu quarto, na primeira dimensão astral, que alguns deles eu vou explicar para vocês aqui. Então, eu vou explicar para vocês, eu falo no plural como se eu estivesse com mais pessoas, né? Eu sei que eu tô com mais pessoas aqui me ajudando, mas meio que sai assim, né? Eu vou, nesse momento, explicar para vocês o primeiro caso, né, que eu trouxe aqui de espírito que eu já encontrei fora do corpo. É engraçado quando a gente fala, né, eu coloquei o título, depois eu fiquei refletindo, eu coloquei o título da live assim, né, tipos de espíritos que eu já vi, eu encontrei, né, já atendi fora do corpo. A gente costuma sempre chamar assim de uma forma, né, como se eles fossem seres de outro, né, algo muito diferente de nós, né, tipos de espíritos, mas na verdade são pessoas, são humanos, né, como nós, e nós já estivemos no lugar onde eles estão, provavelmente, porque nós já tivemos muitas vidas. Nós já tivemos muito entre vidas, muitos de nós já passamos muitas vezes pelo umbral nessas entrevidas. Então, são pessoas, consciências como nós que estão nessa situação mediante o grau de consciência que elas tiveram em vida e, como todos bem sabem, nós não mudamos quando nós desencarnamos. Nós continuamos com o nosso grau consciencial exatamente igual, continuamos vivendo na mesma frequência que nós estamos quando encarnados, nós continuamos lá vibrando e vivendo na mesma frequência, tá? A evolução do espírito, ela não termina com o desencarne, ela continua do lado de lá. Então vamos ao primeiro caso que eu trouxe aqui para você, pessoal do YouTube, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Qualquer coisa, se tiver áudio cortando, eu tiver algum problema aí de tela, alguma coisa, vocês me chamem, me falem aqui nos comentários, no chat, tá? O primeiro caso é o seguinte: esse espírito ele não sabia que existia algo além do umbral. Esse espírito, na verdade, esse não saber que existe algo além do umbral é muito comum. A gente vê isso
no plano astral umbralino. É muito comum, existem muitos espíritos nessa situação. E como que um espírito fica nesse estado de não saber que existe algo além daquilo ali para ele? Normalmente são espíritos, são pessoas, pessoas que têm um grau consciencial menor, ou seja, enquanto eram vivos, eram pessoas que... tudo que eu falar aqui não é uma regra, tá, gente? Porque cada caso é um caso, cada desencarne ele é diferente, tá? Não quer dizer que com esse tipo de característica todo mundo vai ficar que nem o carinha lá, tá? Não levem como regra tudo que eu falar aqui, tá? Pelo amor de Deus, usem o bom senso, tá? Então, normalmente quem fica nessa situação lá, sem saber que existe algo além, algo melhor para eles, são pessoas que não têm o conhecimento sobre plano astral, sobre vida após a morte. São pessoas que não acreditam ou não têm noção, entende? Sobre plano espiritual, não tem noção que existem mentores, que existe algo melhor, né? Pessoas que não têm muito conhecimento ou que são facilmente manipuladas. Então, normalmente esses espíritos que estão lá, que não sabem que podem sair de lá, como que eles ficam assim? Normalmente, quando eles chegam lá, eles são enganados, né? Às vezes até por outros espíritos que também são enganados e acham que estão passando a informação certa para a criatura. E aí, ou quando eles não caem nas mãos de seres mais inteligentes, que os convencem que ali é o destino dele, né? Ô, meu parceiro, tu desencarnou, tu morreu, é o inferno, é isso aqui que tem pra ti. É isso aí, ou é aqui ou é o céu, tu morreu, tu tá aqui, é isso que tem. Não tem mais nada além. E por que esses seres mais inteligentes fazem isso com esses seres mais desinformados e mais facilmente manipuláveis? Para poder usar esses espíritos, essas consciências como escravos, como empregados deles, para efetuarem serviços no astral, serviços aqui no plano físico, tá? Então, normalmente esses espíritos, eles são enganados de propósito para ficarem servindo a esses seres que estão lá. Ai, Paty, mas por que o mentor não vai lá? Sempre tem alguém que fala isso, né? Em todos os casos que eu vou trazer aqui, todo mundo vai falar isso. Por que o mentor deixa isso acontecer? Por que a justiça divina, né? Por que o mentor deixa a pessoa ser enganada e não vai lá e desmente e mostra para ele? Acontece, gente, que o plano astral, o pós-vida, né? Quando a gente desencarna, a gente tem uma visão que foi implantada, às vezes até por religiões, né, espíritas também, principalmente espírita, embora a espírita ela explique muito bem sobre isso, mas é que as pessoas ficam muito limitadas aos filmes que assistem, né, não vão atrás demais a explorar mais esse mundo, né, ficam mais na parte ali mais básica. E as pessoas, há uma visão muito romantizada do pós-vida. Há uma visão muito romantizada de que quando a gente desencarna, tudo fica muito fácil. Que a gente desencarna e o mentor vai nos salvar. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. O livre-arbítrio, ele existe aqui e ele continua existindo lá. Se a pessoa ela vive uma vida sem consciência nenhuma, vibrando no mundo da ilusão a vida inteira, né, no ego, na vaidade,
no materialismo, na inveja, no ciúme, nananã, e todas aquelas emoções pesadas que a gente já sabe que é do mundo da ilusão, né? É uma escolha da pessoa. Ela não tomou consciência ainda em vida, não despertou a consciência para aquilo ali ainda. E isso vai continuar lá. O mentor não vai interferir, a não ser que ele se dê conta ou queira de verdade. Então, esse espírito que eu atendi, que estava nessa situação, foi um atendimento que eu fiz no meu quarto, né? Eu fui acordada por um mentor e esse espírito ele estava no meu quarto e ele tinha desencarnado por afogamento. Inclusive ele estava até com os musgos colados no pescoço, ele estava meio molhado, assim, ele carregava ainda no corpo espiritual dele as impressões do corpo morto que provavelmente ele viu, né? E ficou tão impactado que trouxe aquilo impresso no corpo espiritual dele. E nesse dia, nesta noite, eu conversei com ele, tentei entender por que ele estava ali, enfim. Comecei a falar para ele, muito intuída pelo mentor, né? Conversar com ele, explicar para ele que ele poderia ir para um lugar melhor, que ele tinha algo a mais para ele. E ele fazia uma cara assim, isso não existe, mentor, isso não existe. Tipo assim, como se eu estivesse falando algo muito absurdo. E eu ainda falei pra ele assim, tu tá achando que é brincadeira? Tu é um desencarnado que tá falando com uma encarnada que tá fora do corpo e tu acha que existir planos superiores é algo muito além do que é muito inacreditável? E ele dizia que não tinha essa história de mentor e tal. E aí eu continuei conversando com ele, falei pra ele o que ele deveria fazer, né? Que ele tinha que começar a observar tudo e tal, nananã. Não lembro de tudo que eu falei, tá? Faz um tempo já que eu fiz esse atendimento. Mas em resumo eu expliquei pra ele que existia e tal. E mais pro final do diálogo, né, da conversa, ele já tava com um semblante de... talvez essa menina esteja certa, né? Então esse foi o contato que eu tive nesse dia, né? Ele foi colocado ali para que eu pudesse conversar com ele e falar o que tinha que falar. Então os mentores eles podem não ir lá pessoalmente em alguns casos, como eu disse, não é uma regra, não é assim para todo mundo, mas eles usam os projetores astrais, os encarnados muitas vezes como porta-voz, né? Então esse foi esse o caso que eu atendi. E existem muitos nessa situação. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, vamos ver se dá tempo de eu olhar aqui a cada slide, né? Às vezes pode ter alguma dúvida de vocês sobre esse caso. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. O pessoal do TikTok aqui, ó. Quanto tempo a gente... Moça, quanto a gente morre pra encarnar de novo? Demora quanto tempo? E durante esse tempo a gente onde? Onde fica? Fica onde? Depende de cada caso, tá?
tanto tempo que demora para reencarnar de novo, ou aqui ou em outro planeta, ou não, né, dependendo do grau evolutivo, mas normalmente a gente reencarna, né? E depende muito de caso para caso, o tempo que vai demorar. Lembrando que o tempo lá é diferente daqui, tá? O tempo no astral, do plano espiritual, é diferente daqui. Às vezes aqui passou 1 ano que a pessoa desencarnou, mas lá já passou 100 anos, 1000 anos, sei lá. É diferente. Então, nós vamos agora para o segundo caso aqui, tá? O segundo caso eles não queriam se separar. Esse não foi bem um atendimento, né? Inclusive eu fiz vídeo lá pro Instagram lá sobre esse caso. Era uma família de, né, a mãe, o pai e uma menininha de, eu acho que uns 5 anos de idade. Eu tinha acordado no corpo astral, né, na minha cama, nessa noite, e eu acordei com essas 3 pessoas, né, esse pai, essa mãe e essa criança. O pai sentou na cama ao meu lado e o pai me disse a seguinte frase: moça, você poderia me doar um pouquinho da tua energia? Foi a primeira vez que eu vi um espírito educado pedindo energia. Essa foi a primeira vez. Foi quando eu vi essa família ao lado da minha cama. Nesse momento, a informação veio na hora. Essa família, ela desencarnou juntas em um acidente de carro e elas não aceitaram ajuda ainda, não sei se ainda estão nessa situação ou não, mas não aceitaram ajuda na época porque eles não queriam se separar. E aí? Aí vocês vão dizer a mesma coisa, mas como? E o mentor? Como que faz esse absurdo acontecer, né? Coitadinhos. Mas é o livre-arbítrio. Provavelmente essa família foi acolhida por mentor. E quando eles explicaram, né, que de repente eles iriam ficar juntos até um determinado tempo, ou talvez não, talvez a mãe fosse para um lugar e o outro tivesse que ir para outro, ou talvez um ficaria e o outro não, talvez eles tenham optado em não ir. A gente prefere ficar aqui, mas ficar junto do que se separar. Então, essa família, ela se encontrava juntas no plano inferior, né, umbralino, para não se separar. Olhem que situação, né? Então, e eles eram tão, assim, corretos, né? Pessoas boas, que né? Ele pediu energia, porque normalmente eles chegam já sugando ou chegam enganando, né, para poder assustando, para poder te assustar, pegar energia, e ele não, ele tava pedindo, por favor, moça, pode doar um pouquinho da tua energia para nós. Eles não queriam ser igual aos outros que fazem o que fazem para tirar a nossa energia. Então eles aí vocês vão dizer assim: ah, mas como que eles são bonzinhos e estavam no umbral? Como assim? Como assim? Pois é. Como que faz? Eu não sei da história deles, né? Mas tudo é o grau consciencial, que é a vida que a gente leva aqui. Tá?
Nós sermos boas pessoas, às vezes não significa que a gente vai ir para uma colônia de luz quando a gente desencarnar. Muitas vezes nós somos pessoas boas que tratamos os outros bem, mas a gente vibra na tristeza, a gente vibra na raiva, a gente vibra, sei lá, apego material, a gente tá vibrando no umbral. Boa parte da nossa vida encarnada a gente vibra no umbral. Quando a gente desencarna, a gente vai para o mesmo padrão vibratório. Nem que seja por alguns instantes, mas a gente vai para onde a gente mais costuma ficar quando a gente está encarnado. A gente não eleva a frequência da gente só porque a gente desencarnou. A gente continua vibrando na mesma frequência, certo? E família, por ser família, desencarnou junto, com certeza estavam atrelados ali por cordões energéticos, como a gente se atrela facilmente a pessoas, né, a lugares, quando a gente tem bastante conexão. Cônjuge também, a gente se cria cordões energéticos que ligam os chakras um do outro, né, e outras pessoas também que a gente tem afinidade, enfim. Então tem todos esses fatores, né, que os ligam e que fazem com que eles fiquem juntos. Tá? E claro, né, o fato deles terem desencarnado juntos foi bem decisivo, assim, né? E daí eles se desencarnaram juntos, é óbvio que eles não iam querer se separar. Complicado, essa aí foi complicada, assim, de compreender, difícil. Realmente eu não sei onde essa história terminou, ou se ainda está acontecendo, se eles ainda estão no umbral, eu não sei. Realmente eu não sei. Como que tá o áudio no YouTube, gente? Eu posso fazer sem microfone, tá? Mas aí já tá com eco, vai ficar com mais eco ainda. Eu ainda tô me ajeitando aqui, arrumando áudio, arrumando luz ainda. Não tá como eu quero, nem perto como eu quero, mas devagarinho a gente vai arrumando. Estão dizendo que o áudio no YouTube tá picotando. Sim, esse caso da família eu doei energia, sim. Ele me pediu e eu disse claro, eu estendi as mãos e emanei luz, doei energia. Depois disso eu fiquei inconsciente. Eu voltei pro corpo ou fiquei inconsciente e continuei meus afazeres lá. Tá falhando, gente? Eu vou desligar aqui o microfone então. Poxa, tava tão feliz que tinha dado esse microfone. Eu vou tirar o microfone. Será que não vai dar problema? Pera aí, vou tirar. Ó, tem uns dizendo que tá bom. Dá pra ir? Como é que tá aí, gente? O microfone. Ai, Senhor. Ai, gente, estão dizendo que tá bom. Eu vou continuar falando, tá? Então, tá bom. Vamos pro próximo caso. Próximo caso. Ele lutou na Guerra dos Farrapos e estava carregando culpa por ter matado outro soldado. Esse caso foi alguém também
que eu vi no quarto, na primeira dimensão astral, fora do corpo. O processo de culpa, a culpa e o medo são as frequências mais baixas que existem. Então, quando a gente desencarna e a gente vai para o lado de lá sentindo culpa por algo que fez, ou por um perdão que não deu, por um perdão que não aceitou de alguém, qualquer processo que a gente se sinta culpado, a gente vai para a frequência da culpa, para os hertz lá, conforme o nosso corpinho espiritual está vibrando, a gente vai conectar com aquela frequência, como se fosse um rádio, como é aqui agora e continua sendo igual lá. Esse senhor, né, que eu atendi, ele estava já num processo de deformação do corpo espiritual. Ele estava sentado na beira da minha cama, ele não estava nem me olhando quando eu despertei no corpo astral. Quando eu vi aquele senhor sentado de costas para mim, na beira da cama, e ele estava muito magrinho, e a cabeça dele estava até um pouco desproporcional do corpo já. Tava com roupas assim bem esfarrapadas, velhas, né, sujas. E quando eu perguntei para ele o que ele queria, ele disse para mim que ele não sabia nem como ele tinha parado ali. Então foi tudo feito propositalmente, né? Aquele encontro ali. Então ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali. E enfim, eu conversei com ele, não rememorei tudo que eu conversei, mas ele me falou que o nome dele era Corte. Na hora eu até achei que era algum espírito tirando sarro de mim, porque eu não achei que era um nome muito, né, não parecia um nome de, sei lá, achei muito estranho. E ele falou pra mim que ele tinha lutado na Guerra dos Pampas. E na hora também eu não sabia o que era a Guerra dos Pampas, embora eu seja do Rio Grande do Sul. Sabia que Pampa é uma palavra daqui, mas não sabia que era a Guerra dos Farrapos. E aí ele me falou que ele estava num lugar horrível e que ele precisava pedir perdão para alguém que ele tinha feito muito mal. E aí eu conversei com ele, muito intuída ali, né? Falei muita coisa, e muita coisa que eu falei eu não rememorei. Apenas quem atende fora do corpo sabe do que eu tô falando. A gente é muito intuído na hora por mentor e muitas vezes a gente não rememora o diálogo todo. E eu conversei com ele, falei pra ele que ele poderia, né, perdoar, podia pedir perdão sim e tal. Ele me falou que o cara que ele tinha tirado a vida estava num local pior do que o local que ele estava. Então era alguém que também tinha feito coisas, né, lutou também, né, na Guerra dos Pampas e também estava num processo de culpa, naquela frequência sofredora lá. Resumo da história, eu falei mais algumas coisas com ele que eu não rememorei. E quando eu voltei para o corpo físico, eu fui pesquisar sobre Guerra dos Pampas e aí que eu descobri que se tratava de Guerra dos Farrapos. E pesquisando sobre Guerra dos Farrapos, eu achei um único nome lá, Corte. Eu nem lembro o nome do cara agora, mas é o único Corte que tem lá, se vocês forem olhar lá. E aí quando a gente volta para o corpo dessas projeções conscientes, muitas vezes a gente traz informações, vem depois a coisa. E veio para mim que ele estava num processo de culpa há muito tempo. Olhem quanto tempo faz que aconteceu isso, né? E que a gente, enquanto está encarnado, a gente tem que resolver as pendências da gente agora, aqui enquanto está encarnado. Perdoar quem tem que perdoar, pedir perdão para quem tem que pedir perdão, resolver, porque depois que a gente desencarna, que a gente vai para lá, se a gente vai com esse peso, a gente fica preso lá enquanto não soltar isso. A gente fica preso a esse sentimento, a gente fica preso nessa frequência de culpa.
E a culpa é um sentimento muito baixo, que chega a várias coisas assim, como é que eu posso explicar? Tem várias coisas que alguns espíritos sentem, né, que faz com que eles vá se deformando no astral. Mas a culpa também é uma delas. Inclusive, espíritos que chegam a um formato de ovoide, por exemplo, tem muito processo de culpa, de arrependimento envolvido, né? Outras coisas também. Mas também são espíritos que ficam uma culpa extrema, né, pelo que fizeram, que vão perdendo e vão se deformando, vão perdendo a forma. Então veio muito esse ensinamento, assim, após eu conversar com esse senhor, que é necessário a gente não levar para lá nenhuma espécie de culpa ou arrependimento. Viver de forma lúcida, né, galera? É o que eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla aqui, faço live, faço vídeo falando. Sejam lúcidos, não só para sair do corpo de forma lúcida, mas para viver uma vida consciente e lúcida, para não ficar inconsciente lá fora. E ser consciente também é lidar com as emoções, é olhar para a sombra, olhar para as brechas emocionais, olhar para os traumas emocionais, curar, perdoar. Deixa eu dar vou dar uma atenção agora aos comentários um pouquinho. E dá pra seguir com áudio, pessoal. O áudio tá bom, muitas pessoas falando que tá bom. Vou seguir então, tá, galera? Ixi, caiu aqui, peraí. Vamos lá. O slide está o mesmo desde o início da live? Não pode. Eu tô com o aplicativo aberto aqui, eu tô no slide certo. Só que falta, né, gente? Só que me falta. Deixa eu ver o pessoal do TikTok aqui. No YouTube tá ruim? Como assim tá ruim? Então vamos seguir, pessoal. Viu? Tá certinho sim, eu tô no slides da Guerra dos Farrapos. Tá certinho. Obrigada, viu, Ingrid? Vamos continuar então. O próximo caso que eu trago para vocês aqui é: ele tinha medo de receber ajuda e ser pego. Existem muitos espíritos também nesta situação. Espíritos que caem no umbral devido, né, ao que viveram e tudo mais, a vibração que estão, padrão vibratório, grau consciencial. E não tem como sair de lá, não entendem, não sabem, não é hora, enfim, tem que viver lá enquanto não encontrarem um caminho.
Só que o espírito que tá lá, ele tá muito apegado ainda à matéria, né? Eles ainda não conseguem viver sem comer, sem beber, sem fumar, sem sexo, sem um monte de coisa que nós encarnados, né, que eles tinham quando eles eram encarnados. Então eles são muito apegados ainda a essas necessidades. E aí muitos deles chegam lá, encontram esses carinhas, né, que eu já falei lá no primeiro caso que eu falei pra vocês, encontram esses carinhas mais poderosos, né, mais os chefões lá. E é o seguinte, ó, aqui a coisa funciona assim. É assim, tu quer energia, tu quer comer, tu quer beber, tu quer isso, quer aquilo. Para ter isso, tu tem que fazer tal e tal coisa, tu tem que trabalhar para nós, tu tem que fazer tal e tal serviço. Então, muitos espíritos estão nessa situação, entram nessa situação e nem sabem como sair mais, né? Porque precisam disso, precisam da energia, precisam, tá? E aí acabam fazendo acordos, acabam virando praticamente empregados desses caras. Eu tive um caso assim há poucos dias atrás, onde tinham 3 espíritos e um deles tinha por volta de uns 30 e poucos anos. E eu falei pra ele assim: tu quer minha energia? Tá, eu vou te doar minha energia, mas assim, eu tenho certeza que tu não quer tentar ser ajudado e tal. Porque dependendo do caso, quando eu encontro fora do corpo, se o espírito ele tá receptivo, ele tá aberto, e dependendo da intuição que eu recebo, eu tento ajudar. Mas nem todo caso eu ajudo, e também a gente não pode ficar ajudando todo espírito que aparece, que a maioria tá ali é para nos sacanear e para roubar energia, não tá ali para ser ajudado. Mas em alguns casos a gente sente, vem a informação, né? Então, nesse dia, nessa noite, eu falei pro espírito que queria energia, que estava ali para pegar minha energia. Eu falei para ele que eu ia doar, que às vezes não tem muito o que fazer, somente doar, né? Não tem muito para onde fugir. Eu vou doar minha energia, mas eu queria saber se você deixa eu tentar te ajudar. E ele muito assim, muito resistente, ele acabou aceitando. E aí eu, intuída, né, coloquei a mão no cardíaco dele, no peito dele, e falei pra ele assim: agora tu te concentra que eu vou fazer minha oração. Aí eu comecei a invocar o mentor, comecei a falar coisas que vêm na gente assim pra falar, que eu nem sei de onde é que... Eu sei de onde que vem, mas comecei a falar assim muitas coisas e pedir por ele pra ajudar e tal, chamar os guias. Só que nada aconteceu. Nada aconteceu. Então a gente tá... Às vezes acontece isso. E aí, como nada aconteceu naquele momento, ele começou a ficar nervoso, esse rapaz. Ele começou a ficar nervoso, tipo assim: ai, agora eu não vou ser ajudado? Ai, meu Deus, e agora? E eu disse pra ele assim, eu falei pra ele assim: às vezes isso pode acontecer. Às vezes pode acontecer. Mas não perca as esperanças, né? E aí ele pegou e começou a falar pra menina que tava com ele: ai, vamos embora que... Assim, a informação que veio na hora é que o cara, ele tava com muito medo. Ele tava com muito medo de ser pego, sendo ajudado, né? Tipo assim, Deus o livre se os carinhas lá que mandam nele, né? Que mandaram ele ali pra me sugar, enfim, ou me perturbar, soubessem que ele aceitou a ajuda de mim, de um encarnado, né, para ser resgatado. Como o resgate ele não aconteceu naquele momento, eu acredito que não aconteceu no caso dele, não era a hora ou por algum motivo não deu certo, ele ficou muito assustado, porque ele achou que ele poderia ser pego traindo essa galera. E aí a gente sabe, né, gente, que os caras lá, eles não perdoam, né? Eles não perdoam. Então aqui, quando a gente é encarnado, a gente tem o limite à nossa morte do corpo físico, né? Só que lá no astral não existe limite. Lá a tortura, ela é eterna, dependendo do caso, né? Então ele tava muito assustado, tipo assim,
Porque se desse certo o resgate, ele iria aí ser resgatado, ele estaria protegido e não teria problema. Só que como não fez efeito aquilo que eu fiz nele, ele ficou muito apavorado, muito apavorado. Me deu um pena assim dele, né? Mas realmente eu não sei por que não deu certo. Se eu recebi aquela intuição de fazer o que eu fiz, mas nada aconteceu. Talvez o medo dele tivesse interferindo, talvez ele no fundo não quisesse ir comigo. Talvez tenha sido por isso, não sei. Existem muitos mistérios ainda, eu não sei tudo, né? Mas existem muitos mistérios. Eu acho que no caso dele foi o que ele sentia naquele momento. Então ele, ao mesmo tempo que ele aceitou, mas no fundo ele não queria por medo. E aí acabou que o resgate acabou não acontecendo. Complicado, né? Sou gaúcha, pessoal. Sou sim. Pessoal do YouTube, tudo certo por aí? Exatamente. O Wanderlei falou aqui, ó, a gente tem que se perdoar primeiro e depois perdoar o outro. E não ficar com culpa. Errar nesse mundo é sempre possível, pois aqui ainda é um planeta de provas e expiações. Exatamente. Vamos pro próximo caso. Deixa eu arrumar aqui. Próximo caso. Não, ele não, na verdade ela, porque foi uma mulher. Aqui eu botei uma foto de um homem, mas foi uma mulher. Ela não acreditava em ninguém e achava que eu e o mentor éramos enviados do mal. Existem muitas pessoas, muitos desencarnados também nessa situação, infelizmente. Normalmente pessoas que são religiosas demais, né, fanáticas demais, que mente fechada, né? Aqueles religiosos que não acreditam de forma alguma que possa ser de uma outra forma, que espíritos, né, que o plano que é como é, né, que estão muito apegados ao que é dito na igreja, apegados muito ao que está na Bíblia, aquela coisa assim fechada, né? Muitas dessas pessoas ficam presas a isso. E tem muita gente assim no plano astral. Esse relato já faz algum tempo, foi lá no início das minhas projeções, e eu estava fazendo um amparo junto com uma mentora. Nós estávamos atendendo algumas pessoas que estavam em fila, enfim, a gente atendia uma por uma, e enquanto a gente estava atendendo essas outras pessoas lá no astral, tinha uma mulher com uma Bíblia embaixo do braço o tempo todo em volta da gente, gritando, esbravejando, gritando com a Bíblia e gritando. Sabe aqueles crentes assim, pessoas muito fanáticas que ficam na praça da cidade e que ficam gritando e coisa, mais ou menos assim. Ela gritava muito, ela xingava, ela dizia para as pessoas da fila ali, né, não acreditar na gente, que a gente era enviado do demônio, que não sei o que. Então ela tava assim. E nesse dia eu lembro que nesse dia até, não que eu perdi a paciência, mas eu olhei bem no olho dela e falei assim, aqui não. Eu falei pra ela assim, aqui não, aqui tu não vai fazer bagunça. Não quer ser ajudada, sai daqui.
é daqui pra fora. Eu até estranhei, porque eu não voltei pro corpo depois disso, eu não tava com raiva dela. Eu apenas estava falando, botando ordem na coisa, né? Então ela saiu, me olhou braba assim e saiu, realmente saiu de perto. Mas era alguém que achava que todos estavam loucos, perturbados e que eu e a mentora éramos enviados do demônio que estávamos ali tentando fazer a cabeça da galera. E aí como é que faz num caso desse aí? Enquanto ela não tomar consciência das coisas, do que está acontecendo, de onde ela está, enquanto ela não tomar consciência, ela vai ficar naquele looping por muito tempo. Complicado, né? Nossa, é tanta coisa que tem. E às vezes quando eu falo, a galera, muitos ficam assim, falam que não pode ser, né? Essa menina tá, né? Não pode ser assim. Aí já é demais. Nossa, se vocês soubessem o que a gente encontra pro lado de lá, a coisa é muito feia. A coisa é muito feia. Então, vocês que estão vendo isso e tem parentes, né, que são evangélicos, né, que são muito ligados a isso. A minha mãe é evangélica, não pensem que eu tô falando aqui como se fosse fácil, né? A minha mãe é evangélica. E aí? Vai colocar na cabeça da bichinha que a coisa não é bem por aí. Vocês acham que eu não tenho preocupação também? Que quando ela for, ela vai provavelmente ficar presa a um padrão de crença? Né? Então, assim, eu faço o que eu posso. Mas eu não posso interferir no livre-arbítrio dela. Não posso ficar tentando enfiar ela abaixo uma coisa que ela não está preparada, ela não está pronta, ela não despertou para isso ainda. Né, gente? Mas infelizmente tem muitas pessoas no astral esperando Jesus voltar. Né? Muitas pessoas esperando Jesus voltar e vão ficar esperando Jesus, e vou dizer mais. É capaz, se é que já não aconteceu e não acontece, de um ser inteligente desses, né, que comanda muitos lugares lá, aparecer lá plasmando Jesus, e eles vão acreditar. E vão seguir o cara, achando que é Jesus. Ah, Paty, mas por que o mentor não se plasma, né? Não finge que é Jesus e aparece para eles, para tirá-los de lá? O mentor pode até fazer isso. Mas e depois como é que fica? Quando chega com essa galera lá na colônia, sei lá onde? Como é que faz para manter esse povo lá acreditando? Não é tão simples assim, pessoal. E se a pessoa também está vibrando numa frequência baixa, não adianta. Entende? Então ela tá com isso lá, tá presa a isso lá, mas junto disso tem muitas outras coisas rolando ali na cabeça dela, né? Na consciência dela. É saudade, é tristeza, é raiva, às vezes um apego, sei lá. Não é tão simples assim. É que nem a família que eu atendi. O mentor não vai pegar pelo braço e vai levar eles à marra, à força, separar a família à força. Não, tu vai sim, tu vai pra lá, tu vai pra cá, e não tem. Não é assim. É livre-arbítrio. Não quer? Vamos embora. E aí, daqui a pouquinho, daqui a um tempo, a gente tenta de novo.
Se fosse fácil assim resgatar as pessoas ou tirar as pessoas de lá, o umbral não tava como tá. Cada vez mais pessoas estão. Eu não já ouvi falar uns absurdos aí que o umbral tá esvaziando. Quem fala isso não tem a mínima noção do que tá falando. O umbral tá cada vez maior e vai lotar cada vez mais se as pessoas continuarem como estão. Cada vez menos conscientes, menos lúcidas, menos presentes, vivendo a própria vida. Né? O que o sistema ele quer? Né? O sistema que nós vivemos é o sistema físico, mas o sistema astral também que comanda, né? Quer a gente o menos consciente possível, o menos lúcido possível, porque pessoas não lúcidas não têm consciência de quem elas são, elas não evoluem e vibram baixo, que é o que a gente precisa. Enquanto elas vibrarem baixo, a gente tem como se alimentar. Então, o umbral, para vocês terem uma noção, tem o triplo de população que tem aqui no planeta, do planeta, né, os ainda desencarnados. Lá é o triplo, dobro, triplo, sei lá, mais que o dobro. Por que vocês acham que a espiritualidade está despertando tantas pessoas? Por que teve um movimento tão grande de 2022 para cá? Quantas pessoas que eu atendo, que eu vejo também nas redes sociais que falam comigo, que despertaram a mediunidade em 2022. Eu comecei a sair do corpo conscientemente em 2022. Chega um ponto que não dá, eles têm que fazer alguma coisa a mais, eles têm que fazer um movimento maior, senão o planeta vai... Já tá, né? Tá assim que... complicado. E a transição, o umbral será deportado? A transição planetária, ela já está acontecendo. E o que acontece? Esse planeta aqui, assim como alguns outros que eu não sei quais e nem quantos, nesse planeta aqui existe uma quarta dimensão, que é a dimensão astral, tá? Umbral também, né? Pode-se dizer. Então, a transição planetária, ela não vai fazer com que o umbral suma daqui. Não. A transição planetária, a Terra, o planeta Terra, ele tem uma frequência média, tá? E essa frequência, ela tá disponível para todo mundo que quer ver. É só colocar no Google, ressonância Schumann. Ali a frequência da Terra é medida através dessa ressonância Schumann. A média da frequência da Terra sempre foi 7,83 Hz. Desde que iniciou-se a transição planetária, se eu não me engano foi em 2012 que começou, não tenho certeza agora. Nós chegamos a um pico até essa semana passada, até falei para vocês no Instagram, nós chegamos a 83 Hz. Pensem só, a Terra costuma vibrar 7,83. Ela está chegando a 83, às vezes até mais de 100 Hz. Ela já está vibrando mais alto, ela já está vibrando, né, em quinta dimensão. Porém, nem todos que estão aqui ainda estão vibrando em quinta dimensão. A maioria de nós ainda está vibrando em terceira dimensão, não está conseguindo acompanhar a frequência da Terra. Então, por isso que muitas pessoas estão sentindo muita dor de cabeça, muito zumbido no ouvido, estão aflorando muito a mediunidade, que mais? Dor de barriga, que mais? Muitos sintomas físicos estão vindo à tona também, porque é como se a frequência da pessoa
tivesse entrando em conflito, eu não sei explicar muito bem, em conflito com a frequência que a Terra está vibrando. Então muitas pessoas que estão, não todos, tá? Mas quem está muito em terceira dimensão, que vibra muito no mundo da ilusão ali, né, nas frequências baixas, está sentindo fortemente os efeitos. E vai sentir cada vez mais. Aí pergunta, umbral será deportado? Não, o umbral ele não vai sumir. O que vai acontecer é as pessoas começarem a despertar. Despertando, a pessoa vai começar a melhorar a frequência, vai começar a vibrar em quinta, nos sentimentos melhores, né? Na gratidão, no amor, na compaixão, na paz, na clareza e tudo mais, né? Aquelas emoções todas que nós já conhecemos aí, que são de alta vibração. Automaticamente essas pessoas vão estar menos acessíveis a essa quarta dimensão astral. E consequentemente, o desencarne delas, o pós-vida, o pós-encarnação delas vai ser diferente. Quem está em terceira dimensão, vibrando ainda na terceira dimensão, que é as emoções baixas, o mundo da ilusão, né? Agora eu não estou com o gráfico aqui. Quando desencarnar, vai continuar a sua encarnação. Ou aqui, ou em outro. Eu não sei dessa parte, tá, gente? Eu não tenho como dizer que porque eu não sei. Mas vai continuar o seu processo, se não for aqui, em outro planeta de terceira dimensão. Tá? Vai dizer que o umbral tá terminando, isso é um absurdo. Absurdo. Vamos seguir então. Próximo caso ele não queria soltar a amada desencarnada. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Tudo normal? Esse caso aqui, tá? Era o seguinte: a mulher tinha desencarnado e o marido, o companheiro dela, não conseguia deixar ela embora. Eu fui levada até a casa desse casal, fora do corpo. Infelizmente eu não rememorei tudo, boa parte eu não rememorei, mas o que eu vivi lúcida, tá? E a cena, né, o cenário é o seguinte: a mulher ela tinha desencarnado e o marido, ele não conseguia, ele estava tão inconformado, apegado, que ele não, aquele sofrimento que ele estava, ele não conseguia deixar, ele que estava prendendo ela ali. Ele estava prendendo ela ali. Então, quando eu saí do corpo, ele estava fora do corpo também, no astral. O corpo físico estava dormindo, ele estava fora do corpo, se encontrando com ela que estava no astral dentro da casa. Então, ele tinha o contato com ela quando ele dormia, né? Muitos de vocês, às vezes, quando perde alguém, tem essas lembranças de sonhei, né? Sonhei com um parente, alguém desencarnado. Às vezes pode ser, né, sim, um parente, sim. Às vezes pode ser espírito se passando, né? Mas em alguns casos pode ser encontro, sim, com o desencarnado. E nesse caso ele não deixava ela ir embora. Então aquele sofrimento que ele tinha, o que ele não querer soltar ela, inclusive... Nossa, entrou um marimbondo aqui dentro, gente. Tem um marimbondo aqui dentro do meu escritório. Vamos lá. Tudo acontece, né? Tudo acontece. É incrível.
quando do nada começa a aparecer moscas plasmadas aqui para me atrapalhar. Vamos lá. Esse apego dele a ela era tão grande, esse cordão energético, né, que aquilo estava prendendo ela ali, ela não estava conseguindo seguir em frente. Então eu fui lá e tentei conscientizar o cara, conversei com ele, passei as informações que foram me passadas para ele, que ele deveria deixar ela aí e blá blá blá, né? Eu não rememorei tudo, mas esse foi o trabalho. Se realmente funcionou, eu não sei. Porque eu não rememorei o final da história. Acontece muito isso com os projetores astrais. E isso é ruim, né? Porque às vezes a gente quer trazer, né? Como que ficou essa história? E trazer para vocês também como que ficou essa história. Mas muitas vezes eu não trago o desfecho. Não sei se não é permitido eu trazer ou se eu simplesmente não rememorei. Mas o principal é essa informação, né? É isso que deve ser trazido para vocês. Que a gente sim, como encarnado que perde alguém, a nossa dor, o nosso apego àquele espírito pode sim prender ele, dependendo, né, do grau consciencial do espírito, dependendo do entendimento que ele tem, ele pode sim acabar ficando preso devido a esse apego nosso. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aí da galera. Sim. Sim, quem é médium, a sensibilidade está muito mais aflorada por causa da transição. O que é o zumbido no ouvido, galera? O que é um zumbido no ouvido? Muito se fala sobre zumbido no ouvido, mas nada mais é do que a gente estar captando uma frequência. Porque o nosso ouvido físico, ele não está escutando, né? Só quem tem clareaudiência aflorada que escuta, mas quem não tem essa mediunidade ou não está ativada naquele momento, o corpo ele traduz aquela informação que chega. E aí, quando chega algum espírito ou quando se aproxima um guia de luz também, porque o zumbido não é só espírito ruim, também pode ser a aproximação de planos mais sutis. Quando chega alguma outra frequência no ambiente ou próximo da gente, nós captamos e o nosso ouvido traduz aquilo daquela forma. É uma captação de frequência, o zumbido. Então, por isso, assim, vocês estão na casa de vocês e vocês, do nada, né? Fiquem atentos, sintam o ambiente, né? Se tiver rolando briga, já acende a luzinha. Se tiver um clima pesado, já acende a luzinha. Porque deu zumbido é porque chegou alguém, conectou com alguma coisa, detectou frequência. Esse processo aqui, tá? Do rapaz que tava em sofrimento com a perda da mulher e não tava o apego dele, né? O cordão energético dele e o baixo grau consciencial dela também, que não tava deixando ela com que ela partisse. Isso acontece muito também quando a gente tem algum parente, né? Algum amigo que tá doente e que todos já estão meio que prontos, né? Que tá doente no hospital, né? Quem nunca teve um caso assim ou conhece um caso assim de alguém que tá mal no hospital, doente e que, né, pode ser que desencarne, talvez não, ainda tem esperança.
Então são muitas pessoas da família, muitas pessoas que gostam daquela pessoa, que ficam orando, que ficam pensando, pedindo e criam cordões energéticos com aquela pessoa ali. E aí, se é o momento da pessoa desencarnar, esse apego de todas as pessoas, a energia de todas essas pessoas que estão em cima dessa pessoa doente, né? Isso dificulta o processo de passagem da pessoa. Então, o que acontece muito quando tem essas situações? A pessoa que está doente, ela tem uma breve melhora. Olhem só que coincidência, né? A pessoa, ela tem uma leve melhora, todo mundo fica assim, nossa, finalmente o cara melhorou e tal. Aí todo mundo fica aliviado, né? Relaxa, porque não precisa mais estar, né, tão preocupado com a pessoa, pensando tanto na pessoa. Aí a família dá uma relaxada, né? Dá uma tranquilizada e aí baixa aquela poeira, né? E aí os mentores conseguem se aproximar, conseguem fazer o processo de retirada da pessoa, né? De desacoplamento, enfim, do desencarne, auxiliar o desencarne do familiar. E aí logo em seguida, né? A pessoa que tinha recém melhorado desencarna. Então a gente interfere sim nos processos de quem está prestes a desencarnar e também em quem já desencarnou, dependendo de como a gente se conecta com aquilo e interfere. Tudo é energia, gente, tudo é energia. Eu vou botar uma enquete aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui. Enquete. Você já teve alguém que melhorou e depois desencarnou? Quantos de vocês estão me assistindo? O pessoal do TikTok não vai conseguir votar, né? Mas podem escrever aí nos comentários. Quantos de vocês já não tiveram na família de vocês ou amigos, conhecidos, que estavam doentes no hospital e que tiveram uma breve melhora e logo depois desencarnaram do nada? Quem aí já teve isso na família? Ou por perto, né? Que conheçam alguém que tenha passado por isso? Aqui no YouTube 100% até agora das pessoas. Ó, a minha avó, eu também, meu padrasto. Isso acontece muito, gente. E é incrível, isso acontece muito. E é um mistério para muitas pessoas, né? Por que o fulano ele melhorou e agora ele foi? Como assim, né? %100% aqui no YouTube. Vocês aqui também no TikTok também. Todo mundo falando que já teve lá. Vamos seguir então. Próximo caso. Estava preso em um looping de ódio criado por ele mesmo. Esse caso aqui, eu tive duas situações em que eu vi lá no astral pessoas assim, presas em um looping de criação mental de ódio, que eles mesmos criaram e estavam presos naquilo ali.
existem muitas pessoas em looping no astral, muito, 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 muito. Porque assim, o umbral, gente, ele não é um lugar, ele é um estado de consciência. Então, cada pessoa que desencarna fica atrelado ao seu mundo, né? Ao que cria mentalmente. Então, pessoas que estão muito que vão pra lá, como eu disse, né, com uma culpa de ter, sei lá, feito algo errado, algo maldoso para alguém, pro filho, fez alguma maldade, enfim, fica naquele padrão de sofrimento e cria sua própria realidade de sofrimento lá. Eu atendi não, né? Eu tentei atender, mas fui barrada pelo mentor. Uma vez eu estava fora do corpo, também no início das minhas vivências no astral, e eu vi uma cena no astral acontecendo e se repetindo, de um casal, uma mulher tinha sido o marido dela. Eu estava numa espécie de hotel, não sei que andar que eu estava, mas eu estava lá numa parte alta do hotel, e o cara, ele jogou a mulher da janela. E a mulher caiu lá embaixo, e quando eu fui lá pra ver o que tinha acontecido, eu tô resumindo, tá? Vou resumir aqui pra vocês, senão vai muito longe essa live. Então, quando eu cheguei lá embaixo, a mulher que tinha caído, ela levantou, em seguida o marido já tava lá embaixo e os dois ficavam brigando um com o outro, dedo na cara, e muito ódio, muita raiva envolvida, e ele pra cima dela pra bater nela. Daqui a pouco eles voltavam de novo para a mesma situação, daqui a pouco desciam para o mesmo lugar e ficavam ali revivendo aquilo, revivendo. E aí quando eu tentei interferir, que eu estendi meu braço para tentar segurar na mão do cara, o mentor apareceu dizendo não, que eu não podia interferir, que aquilo ali era um processo que eles estavam e que eles deveriam sair daquilo ali sozinhos, eles deveriam tomar consciência por si mesmo da situação em que eles se encontravam, que a gente não poderia interferir naquele processo ali. Então, foi um casal que provavelmente desencarnou, não sei se juntos, mas talvez ela pode ter ido primeiro, ou ele primeiro e depois ele desencarnou, e como eles tinham talvez esse laço de ódio, né, muito forte, esse cordão energético, acabaram se encontrando do lado de lá e enfim. Ou desencarnaram junto e estavam na mesma frequência, né? Então eles ficaram revivendo o que eles já viviam quando eles eram encarnados. Eles continuaram vivendo no looping de sofrimento, de raiva, de ódio, de xingamento, de dedo na cara. E estavam revivendo aquilo sem consciência nenhuma, como se estivessem assim, para essas pessoas que ficam nesse estado, é como se elas estivessem sonhando. É como se elas estivessem sonhando, inconscientes. Como que eu posso dar um exemplo disso para vocês? Não tenho, acho que como dar um exemplo para vocês, mas basicamente a pessoa ela fica num estado de transe, né? Tipo, parece que está sonhando, assim, uma inconsciência, já eram inconscientes aqui, continuam sendo inconscientes lá e ficaram presos nessa realidade de ódio e vão ficar lá em looping vivendo aquilo ali até que chegue a hora de um dos dois tomar consciência de alguma coisa, até algo acontecer. E uma outra situação que eu vi também, que não foi nada legal de ver, nada legal, e eu não sei porque eu vi aquilo, mas eu só vi. É como se eu estivesse como telespectadora vendo aquilo, literalmente. Era um senhor de uns 60 e poucos anos, e era num ambiente de roça, assim, né, de interior. E aquele senhor, ele era um homem muito ruim, muito maldoso. E ele batia numa criança e no cachorro da criança. Foi uma cena muito triste de ver, assim. Só que não era a criança que estava ali.
não era a criança desencarnada, não era a criança que estava ali. Aquilo ali foi uma criação mental dele, porque em vida ele fazia aquela maldade com aquela criança, em vida, e aí ele tinha prazer naquilo. Então quando ele desencarnou, ele criou aquela própria realidade dele, e ele ficou revivendo aquilo, porque aquilo ali dava prazer para ele. Ele que criou aquela realidade repetidamente daquela maldade que ele estava fazendo ali, porque aquilo ali era algo que ele estava ligado, ele tinha prazer naquilo ali. Então, são muitas situações do lado de lá. Agora, nesse caso desse senhor aí maldoso, provavelmente quando ele sair dessa situação, provavelmente ele vai para um lugar nada bom, né? Com certeza. Com certeza ele não vai para um lugar melhor, né? Ele vai vivenciar muita coisa ainda. As pessoas ficam espantadas, né? Mas a gente... É só a gente olhar para as pessoas. A gente não vê de tudo nesse mundo aí, de maldade. As pessoas continuam iguais quando desencarnam, continuam iguais. E lá é muito pior, né? Porque lá eles vão se afinar com pessoas que vibram como eles. Então, e lá é plano astral, né? As coisas tomam forma. É terrível. Terrível. Estamos se aproximando do fim aqui, tá, pessoal? Agora eu vou falar do polêmico post do Instagram e do TikTok, que foi sobre o cara, né, sobre o desencarnado que queria sair de lá, pediu ajuda, mas ainda não era a hora. Nossa, que eu recebi de perguntas sobre isso. Eu respondi todo mundo, né, mas toda hora aparecia o pessoal perguntando, mas como assim? Se ele quer ajuda, ele quer sair, como é que vocês não vão ajudar, né? Eu não cheguei a ajudar, óbvio, né? Mas eu vi alguém lá e tinha muitas pessoas assim, tipo um vale assim. E eu tive aquele impulso de tentar ir ajudar, mas o mentor ele passou a seguinte informação para mim, que não tinha o que fazer por aquelas pessoas, porque elas ainda não tinham... Imaginem assim, ó. A pessoa ela fez um monte de maldade quando ela era encarnada, tá? Sei lá, vamos supor que eu fiz um monte de maldade, tá? A Patrícia foi lá, quando era viva, a Patrícia enganou um monte de gente, fez um monte de maldade, fez mal para um monte de gente, e aí a pessoa desencarna, fica lá num processo umbralino, né? Numa frequência que ela já vibrava, e ela fica lá sendo torturada, ela fica lá sofrendo. E aí, é claro, eu vou estar lá naquele desespero, eu quero sair de lá, óbvio que eu quero. Então eu vou pedir ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, me tira daqui, eu não quero mais ficar aqui, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Só que, assim como enquanto a gente é encarnado, quando a gente é desencarnado, não vale o que a gente fala da boca para fora, mas sim o que está dentro da gente. Então muitos pedem ajuda, muitos gritam que querem ajuda, me tirem daqui, eu me arrependo, mas dentro deles nada mudou ainda. Eles não se arrependem do que eles fizeram, eles têm orgulho do que fizeram, eles sentem raiva ainda, querem vingança, sentem ódio. Então ele quer parar de sofrer, mas ele não se conscientizou de tudo que ele fez. Então dentro dele ainda nada mudou. E não adianta, né? Ele só vai ser resgatado quando no interior dele, dentro dele, ele se conscientizar, ele se arrepender, realmente ele querer aquilo, né? Então é isso que acontece muito também do lado de lá. É nesse sentido. Eu não expliquei muito bem quando eu postei, mas é nesse sentido. Então quem ficou com dúvida agora, eu acho que
Não, agora conseguiu entender, né? O que significa o não é a hora, né? Boa noite para quem tá chegando aí. É complexo mesmo, Reginaldo. É complexo. Porque são muitas possibilidades. É como eu digo, nenhum caso é igual ao outro. Não levem como uma regra, né? São muitas as possibilidades. Deixa eu dar uma olhada aqui, quantos slides faltam? Tem mais um slide só. Eu vou falar do último slide, do último caso, e vou dar espaço para vocês perguntarem, fazerem perguntas, tá? Antes de eu encerrar. Já vai dar quase 1h30 de live já. Então, o último caso que eu trago para vocês é um caso recente, também deu o que falar, mas é algo que acontece muito, embora muitos não acreditam e acham que isso é muito impossível de acontecer. Que é o seguinte: ela era muito famosa e está presa por cordões energéticos criados por encarnados. Polêmico, né? Isso foi, eu acho que retrasado, eu acho que isso aconteceu comigo. Eu despertei na cama, eu estava fazendo um atendimento e na sequência essa pessoa apareceu para mim. E como eu disse para vocês, muitos atendimentos eu faço na primeira dimensão astral mesmo ali, eu falo o que tem que falar, dou a energia que tem que doar, enfim, faço ali mesmo o trabalho. E essa pessoa que apareceu para mim, eu não a reconheci. Tem muita gente falando nos posts, no nome da mexicana, aquela lá, Selena, Quinta, não lembro o nome da mulher. É a Marília Mendonça, é não sei quem, é a Amy Winehouse, eu não sei quem é, gente, porque eu não consegui ver nitidamente o rosto dela, tá? Mas ela tinha um cabelo castanho e era um cabelo até aqui mais ou menos, era comprido. Só isso que eu vi nitidamente nela, assim, né? E claro, o corpo dela eu vi nitidamente. Essa menina, essa jovem, ela estava com os braços assim, e em cada braço dela tinha uma corda. Uma corda aqui, uma corda aqui, uma corda aqui, uma corda aqui, várias cordas. E ela tava assim, ela apareceu pra mim assim. E ela tava sem força, ela tava assim, né, sem força. E aí ela me falou que ela não conseguia sair dali. Que as pessoas estavam prendendo ela ali. Só que na hora, né, gente, óbvio que eu não percebi. Só que, claro, quando eu me conectei, né, que eu sintonizei, né, com o mentor, me veio a informação de que era alguém famoso, que tinha desencarnado e que estava presa por cordões, e aqueles cordões eram dos encarnados que são muito... Peraí, pessoal. Estão me ouvindo agora, pessoal do YouTube? Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Deixa eu arrumar o áudio aqui. Estão me ouvindo?
Pessoal do YouTube, voltou o áudio, agora não vai ser com o microfone, tá? Agora eu tô com o microfone, mas não com o melhor que eu tava, né? Agora voltou, pelo menos estão me ouvindo. Agora eu não sei aonde é que parou o áudio, né? Eu vou começar de novo ali, da parte da explicação dos cordões, tá? Então, isso, Selena Quintanilha, eu não sei se era ela, eu não sei quem era, tá? E provavelmente foi de propósito, porque imagina se eu tivesse a informação de quem era, né? Então, assim, talvez eu não falasse também, mas o mentor sabe o que faz. Então, para preservar a identidade, a repercussão, talvez, ou, né? Eles não tenham permitido que eu soubesse quem era. Mas voltando, tá? O pessoal do YouTube estava sem som, eu vou ter que repetir. Então essa menina que surgiu, eu não consegui ver o rosto, estava nítido somente assim os cabelos e o corpo dela, o rosto parece que foi propositalmente meio borrado para mim não ver mesmo. Ela tinha um cabelo castanho e ela era até aqui mais ou menos o cabelo dela, tá? Então não era Marília Mendonça, tá, gente? Todo mundo tá dizendo que foi, não é a Marília Mendonça. Não sei quem era também, não sei de famosa de que época também, né, gente? Porque não precisa ser necessariamente alguém de agora, enfim. E ela apareceu pra mim assim, com as mãos assim, os braços assim, e tinha muitas cordas, ela estava presa por cordas, tinha várias cordas assim nos braços dela, e ela estava sem forças ali, ela estava sem forças, e eu lembro que eu conversei com ela, eu rememorei algumas coisas só, que ela me falou que ela estava presa, e que os humanos, né, os encarnados, né, que as pessoas estavam prendendo ela ali. E naquele momento eu tive, né, a informação do mentor, né, da situação como um todo, que ela era uma famosa que tinha desencarnado e que ela estava presa por cordões energéticos, e quem mantinha aqueles cordões ativos eram os encarnados aqui, que agora ainda estão muito obcecados por ela. E aí, a ponto de criar cordões energéticos, a ponto de interferir no processo dela lá. E aí, como ela provavelmente é alguém que tem um grau consciencial baixo, ela inconscientemente ela se permite ficar naquela situação, ela não tem forças para sair dali, ela nem imagina que ela pode sair dali. Então, qual que foi o meu trabalho ali? Foi explicar para ela que ela podia sair daquela situação. Então, como vários atendimentos que eu faço, que não é só de doação, mas sim de explicar para o espírito as coisas, eu passei a informação que era necessária para ela, eu disse para ela que ela não precisava ficar daquela forma, que ela conseguiria, com o poder da mente dela e da vontade dela, se soltar dali, que só dependia unicamente dela. E nesse momento a imagem dela, ela que estava ali, se desfez, ela sumiu da minha frente. Será que ela tomou consciência? Será que ela saiu dessa situação? Não sei. Mas o que precisava ser dito para ela foi dito. Então vocês conseguem entender a gravidade da coisa? Assim como a gente cria cordões energéticos com pessoas que estão encarnadas aqui ainda, porque a gente cria um vínculo emocional muito grande, a gente acaba criando cordões energéticos um com o outro, a gente também cria cordões energéticos com desencarnados. O marido que não deixava a mulher, né, a falecida esposa, seguir em frente, estava ligado por cordões energéticos com ela. Agora vocês imaginem alguém que é famoso,
que desencarna também sem um grau consciencial suficiente para entender aonde está, para entender, né, como o processo funciona, ou baixa consciência, né? E ainda para ajudar mais ainda a pessoa, tem um monte de encarnado aqui que fica evocando a pessoa, pensando na pessoa, ouvindo música da pessoa, ou vendo filme da pessoa, invocando, né, evocando a pessoa. Aí a pessoa já está no umbral, ela já está numa situação complicada, já tem um grau consciencial baixo, ainda tem um monte de encarnado emanando energia para ela. E olha só que agora eu me lembrei, olha só que bizarro isso. Quando eu tive a informação dela que eram encarnados que estavam segurando ela, que aquelas cordas simbolizavam os cordões energéticos, quando eu olhei para o lado dela, eu vi uma pessoa encarnada segurando uma das cordas. Tipo assim, Patrícia, tu não entendeu? Nós vamos te mostrar como é que é o negócio na prática. Aí tinha uma pessoa encarnada segurando uma das cordas. Só faltaram desenhar para mim poder compreender o que estava acontecendo ali. Gente, eu tenho pavor, às vezes eu não gosto de sair muito assim, sabe? Depois do despertar, sair muito para jantar como antes eu saía. Mas às vezes quando a gente sai, né? Teve uma vez que eu fui num restaurante, assim, um lugar bem legal e tal, mas eu cheguei lá, tava a televisão ligada, rolando Marília Mendonça, show da Marília Mendonça na televisão. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho péssimo isso. Cara, eu acho tão ruim isso. Deixa a mulher descansar, sabe? Deixa a mulher seguir o caminho dela. Nossa, aquilo ali mudou, assim, de uma maneira o ambiente. Sabe, o ambiente que estava até tava mais ou menos a energia do lugar. Aquilo ali pesou tanto no ambiente, na energia do ambiente. Ver aquela mulher na televisão cantando. Isso não incomoda vocês também quando vocês estão em algum lugar, algum bar, né, um barzinho, algum... Barzinho não, né? Mas, sei lá, num restaurante, ou algum shopping, sei lá. E aí colocam, sei lá, um show de alguém que faleceu ali. Vocês não se incomodam com isso? Nossa, aquilo deu uma péssima energia, assim, pro lugar. E eu fiquei pensando naquele dia assim, nossa, coitada dessa mulher. Eu acredito que ela está num lugar bom, sabe? Que ela já foi resgatada e tudo mais. Inclusive eu vi alguns médiums falando que a Marília Mendonça, né, quando ela desencarnou, ela ficou um bom tempo dormindo, né? Assim, demoraram para resgatar, para desacoplar, né, o corpo espiritual dela. Deixaram ela num estado mesmo de sono. Porque se eles tirassem ela naquele momento, não ia interferir diretamente no processo dela, né? Devido a grande massa que estava sofrendo e clamando, evocando, chorando, né? Não, gente, tu tá louco. Não sem condições. E olha uma coisa é você ouvir a música, né, de alguém que desencarnou de vez em quando, ou ver um filme sobre a pessoa, né, que fizeram. Só que tem pessoas que são obcecadas, gente. Tem pessoas que são doentes. Elas ficam ali obsediando o famoso desencarnado mesmo. É obsessor encarnado do desencarnado. Terrível. Gente, eu já expliquei alguns casos, já todos eles aqui. E agora eu vou abrir para perguntas. Os últimos 10 minutinhos, 15 aí. Deixa eu fechar aqui a tela do PowerPoint.
Se vocês tiverem perguntas, mandem lá no chat do YouTube. Esse é o momento. Robson, você só vê coisas tristes ou coisas boas também? Eu vejo coisa boa também, Robson. Mas a gente, como a gente trabalha, faz amparo, né? Aonde que tá o trabalho, né? Tá no umbral, então a gente sai mais pro umbral do que para plano sutil. Mas eu já tive muitas vivências legais já. Eu já vi seres muito legais, já vi índio fora do corpo, índio africano, já vi pombagira, já fui visitar minha avó desencarnada, meu avô desencarnado, já vi mentor, já fui passear no umbral com mentor, já fui para outros planetas, inclusive tem vídeo lá no canal no YouTube, foi recente até. Eu tive muita experiência legal. Só que hoje o tema da live é sobre os tipos de espíritos que eu já atendi, né? Então, como a live, o tema da live é esse. E também é um tema que faz com que as pessoas se conscientizem um pouco mais sobre esses padrões, né? Os atendimentos que eu faço fora do corpo, né, que nós projetores fazemos e que vocês também fazem, porém vocês não se recordam muitas vezes, mas todos nós somos ferramentas no astral para ajudar desencarnado, tá, gente? Muitos de vocês vão lá ajudar os desencarnados, mas nem lembram disso. Tá? O mentor leva a gente até inclusive inconsciente às vezes para usar a nossa energia e nos leva de volta para a cama. A gente é útil de ser do projetor ou não, tá? Mas nós, projetores, que agora até eu fui falar, agora eu me esqueci o que eu ia falar. Comecei a falar um negócio e esqueci. Lembrei. Nós que ajudamos, amparamos, né? Nós não escolhemos quem nós vamos ajudar. A gente é levado para uma determinada situação, para o espírito que eles determinaram que é a hora de ajudar, né? A gente não escolhe. Ingrid, como poder ir de sonho lúcido para projeção? O sonho lúcido ele é uma projeção astral também, só que é uma projeção astral semiconsciente. Muitas pessoas têm sonhos lúcidos e para você abrir a consciência lá, estando no sonho lúcido, é muito próximo. Você está muito próximo de abrir. Uma das dicas que eu dou é trabalhar cada vez mais a lucidez, claro, né? Enquanto está acordado. Mas você pode fazer um exercício durante a vigília, né? Enquanto está acordado. Por exemplo, assim, ó, você está acordado, você pode começar a fazer um exercício de olhar para as mãos e se perguntar: eu estou no corpo ou estou fora do corpo? Eu estou no corpo ou estou fora do corpo? E repetir isso várias vezes ao dia, por dias. Porque o que a gente faz aqui, a gente faz no astral. Então, em algum momento, se você estiver lá fora, e você vai repetir o padrão. E aí, quando você repetir o padrão de olhar para as mãos e se perguntar, tô no corpo ou fora do corpo, aquilo ali vai ser como um gatilho que vai fazer com que você desperte a lucidez mais ainda. Então, é uma das dicas que eu dou, tá? Mas se você já sai do corpo e tem sonho lúcido seguidamente, e se você pode, você já não tentou de repente um jejum? Tentou fazer jejum já para ver se dá certo?
Eu descobri há pouco tempo que o jejum funciona comigo. Funcionou comigo nas 2 vezes que eu fiz. Porque o corpo, ele não tá... quando a gente come, né? A gente tá comendo, né? As energias estão muito voltadas para os chakras inferiores. E quando a gente fica em jejum, as energias, elas vão para cima também. Elas se direcionam melhor e aí vem para cá, para os chakras superiores. E aí a lucidez abre mais. Talvez, como você tem projeções e sonhos lúcidos seguidamente, talvez o jejum te ajude a abrir a lucidez, hein? De repente faz um teste aí. Brian, já foi... Marco pergunta aqui, já foi em mundos de terceira dimensão igual à Terra? Não sei se era terceira dimensão, mas eu fui naquele planeta que tinha os androides lá, que eu tenho aqui no YouTube. Era um planeta bem parecido com aqui, assim, a frequência, né, a energia. Eu acho que era um planeta de terceira dimensão. Tudo indicava que era um planeta de terceira. E o outro que eu fui, que foi o planeta Zeba, ele era de quinta dimensão. Essa informação eu trouxe claríssima, era um planeta de quinta dimensão. Sônia pergunta aqui, esses atendimentos você sentiu odor neles ou não? Não. Já senti odor em espírito, inclusive acordada, já senti cheiros da presença deles, mas nesses atendimentos que eu expliquei para vocês, não. Mas é porque eu não estava prestando atenção naquilo, tá? Se eu estivesse prestando atenção no olfato, agora eu vou sentir o cheiro, aí com certeza eu iria sentir. Mas como eu não estava dando foco a isso, aquilo não... Acredito que tenha sido por isso. Boa noite, o Ademir falou, já sonhei que estava voando, é uma projeção astral? Com certeza é projeção astral. Sonhar que tá voando, que tá mexendo no celular, tentando tirar foto e não consegue, que tá num estacionamento procurando o carro ou a moto e não consegue achar de jeito nenhum, ou tá na parada de ônibus esperando o ônibus para voltar para casa, ou tá dentro de um ônibus voltando para casa. Tudo isso aí é projeção astral. Vocês estão no astral loqueando. Vocês estão lá vivendo aquilo de forma inconsciente. Esses dias eu saí do corpo e tinha um monte de encarnado na parada do ônibus. Eu dava risada. Um monte de encarnado na parada do ônibus esperando o ônibus. Eu já me peguei muitas vezes pegando o ônibus para vir para casa. É muito engraçado, assim, quando a gente se pega inconsciente e a consciência, a lucidez abre no meio do negócio. É engraçado, assim. Porque não pensem que porque eu sou projetora que eu saio toda noite lúcida, não. Muitas noites eu saio bem doida lá, inconsciente também. Ana, primeira vez que eu fui no Umbral, vai sair vídeo no YouTube quinta-feira sobre isso. Quinta-feira, às 20 horas, vai sair um relato meu sobre como foi a minha primeira projeção astral consciente. Como que foi? Não foi nada legal. Primeira vez, né? Que eu saí consciente do corpo. Quinta-feira, lá no YouTube vai estar disponível o vídeo, tá?
Cristina fala aqui, e se no sonho lúcido não conseguir voltar para casa? Até perguntar às pessoas. Gente, assim, ó, quando a gente tá fora do corpo, já vai ser 10 horas da noite, eu vou encerrar, tá, gente? Mas assim, ó, só respondendo a Cristina aqui. Quando nós estamos fora do corpo, nós estamos interligados ao corpo físico através do nosso cordão de prata, tá? Se a gente tá inconsciente do outro lado, que é o que? É como nós mais saímos, a maioria das pessoas toda noite, nós vamos voltar pro corpo ou após a gente se assustar com algo, ou a gente sentir um medo, um susto, uma emoção muito forte, ou simplesmente quando já não tiver mais tanta energia disponível para gastar lá, a gente vai voltar automaticamente pro corpo, tá? Não tem como não voltar, tá? Agora, se você tá lúcido no astral e tá lá e quer voltar pro corpo, é só você pensar no corpo na cama que o cordão de prata vai puxar vocês na mesma hora. Isso sempre funciona, tá? Tá lá fora do corpo e quer voltar, tá lúcido e quer voltar, pensa no corpo na cama que instantaneamente você vai voltar. Então, pessoal, eu vou encerrar. Obrigada a todos pela participação, tá? E a gente se vê na próxima live. Né? Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu fale sobre mais algum outro tema. Se inscrevam no canal no YouTube, se inscrevam lá no Instagram, no TikTok. Deixem o gostei no vídeo para o YouTube entregar os meus vídeos. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima, então, tá? Uma boa noite pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.